Que o Senhor abençoe os nossos irmãos. É um prazer estar com vocês, adentrar a casa de vocês, estar no lar de vocês, com uma palavra de Deus e uma oração. Hoje quero ler um texto da palavra de Deus, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, onde fala do milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu e disse: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em tua casa para que seja multiplicado. E ela disse: a tua serva só tem em casa uma vasilha de azeite, uma vasilha com pouco de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, e depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Todos nós olhamos esta palavra e nos detemos sempre no foco sobre a multiplicação do azeite. A fé da mulher de pedir as vasilhas para as vizinhas, montão de vasilhas, vasos vazios, entrar no aposento e começar a derramar. E aquele azeite, aquela vasilha que ela tinha, aquele pouco de azeite, foi ligada pelo Espírito Santo. Deve ser um lugar grande, porque aquele azeite começou a fluir, começou a correr. Nos detemos muito na multiplicação do azeite, mas eu quero focar hoje a palavra da mulher. Ela diz: meu Senhor, tu sabe que meu esposo, que era teu servo, ele era temeroso de Deus. Veja bem, ele era homem crente, ele tinha Deus com ele, mas ele morreu. E aconteceu que ele morreu, deixou dívidas, e veio um credor e agarrou os filhos da mulher e queria vender os filhos para pagar a dívida que o pai tinha deixado. Escute, amigo, o certo é que devemos ter muito cuidado. Se espera muito do líder da casa, se espera muito do pai, se espera muito do esposo. Não se espera que o esposo deixe dívida. Se espera que os pais deixem herança para os filhos, deixem bens para os filhos, não deixem dívida. Este homem não sabe o porquê que ele deixou dívida, se foi por causa de doença ou se foi por má sorte em negócio, alguma coisa. Não se entra em questão por que ele ficou endividado, mas ele deixou dívida e deixou preocupação para a família. No dia de hoje, a situação, devido a essas pessoas que estão jogando muito em jogos de azar, até pelo celular, as pessoas estão ficando cheias de dívida.
cartão de crédito. Um dia uma senhora me mostrou, ela tinha 5 cartões de crédito. Eu disse, rasga tudo isso, desfaça disso. Você só vai ficar endividada, porque a pessoa acha que o cartão de crédito, aquilo ali é dinheiro. Não, aquilo ali, o dinheiro está no banco que ela depositou. E o dia que terminar o dinheiro lá, ela vai ficar em dívida. Uma senhora estava devendo R$ 300. Depois de 9 meses, era R$ 1.500. Pensa isso. Este homem deixou dívida. Amigo, nos dias de hoje, os cristãos estão esperando muito em Deus, só Deus, só Deus. Nós temos que crer em Deus, orar a Deus, mas temos que viver simplesmente acreditando no trabalho, na diligência. Seja uma pessoa empreendedora. Ore a Deus para que Deus te ilumine. O que você pode fazer para poder a tua renda ser multiplicada? Um grande pensador da Inglaterra, que foi primeiro-ministro dos ingleses durante muitos anos, e em tempos de guerra, um dia perguntaram para ele o que se devia fazer para orar mais, rezar mais. E ele disse, enquanto vocês rezam ou oram, não esqueça, deixe a pólvora para os canhões em lugares secos, porque você não sabe que hora vai precisar da pólvora para os canhões. Deixe a pólvora para os canhões em lugar seco e depois faça a oração. Se você tem a pólvora, depois ore. Um dia, na época de o fundador do muçulmanismo, chamava-se Maomé, e ele estava no deserto sendo perseguido com um bando de homens, mas eles não tinham água e eles não tinham comida. E aí um dos cameleiros dele disse assim para Maomé, eu vou deixar o meu camelo livre e vou orar a Alá para que Alá cuide do meu camelo. E Maomé, não, senhor, você vai amarrar o teu camelo, cuidar do teu camelo e depois você ora. Depois que você cuidar do teu camelo, amarrar bem o teu camelo, aí você faça a oração. Simplesmente, hoje as pessoas, é oração demais, é reza demais, é crenças demais e trabalho de menos. Você disse um grande pensador, ore como se tudo dependesse só da oração. E trabalhe como tudo dependesse só do teu trabalho. Às vezes a pessoa se esquece que é como aquele homem que estava remando com 2 remos no barquinho e ele tinha escrito nos remos orar e trabalhar. E aí um senhor olhou aqueles remos dele e ele remando no barco, orar e trabalhar. Aí o homem disse, mas por que os teus remos diz orar e trabalhar? O barqueiro não disse nada, mas levantou um dos remos da água e começou a remar com um só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quando ele remava só com um dos remos, o barco só dava volta e volta. Aí ele baixou aquele remo e começou a remar só com o outro lado, orar, orar, e o barco dava volta para o outro lado. Aí ele agarrou os dois remos e começou a sentar os remos na água e remar os 2 remos junto. O barco começou a se deslizar sobre a água. Não esqueça, orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Não é só oração, é trabalho, é diligência, é empreender, é orar pedindo a Deus que eu possa ver aonde as outras pessoas não veem nada, aonde as outras pessoas
vem simplesmente um trabalho difícil, eu vejo a solução, eu vejo a vitória. Há tempo eu escrevi como manter a chama viva da inspiração. Creia que a inspiração está em você, dentro do teu espírito. Inspiração para fazer alguma coisa diferente. Você sabe fazer, mas se você faz diferente, simplesmente ali está a vitória. Faça uso da inspiração. Não tenha vergonha de confessá-la para outras pessoas. Creia que Deus é quem opera o querer como realizar. Não se preocupe com as pessoas que provocam a baixa estima. Tem gente que sempre nos quer jogar para baixo, sempre dizendo não dá, é difícil, não vamos conseguir, não creia. Não se preocupe com esse tipo de pessoa. Outro sim, inspire sempre a sua vida através da pessoa de Jesus Cristo. Se você procura um modelo, o teu modelo seja Cristo, Jesus Cristo. Pratique ação positiva, ser prático. Não deixe as coisas só no pensamento. Muitas vezes as pessoas ficam pensando. Não, procure a ação positiva, procure ser prático. Ilumine a desmotivação. Sempre que ela tentar te seduzir, lembre que ela pode ser usada pela força maior da inspiração divina. Sempre que concretizar sua ação positiva, lembre de agradecer a Deus, pois todo dom perfeito vem dele, vem de Deus. Esteja protegido pelo poder do nome de Jesus Cristo, fazendo assim as invejas e os maus pensamentos, que são forças negativas enviadas ocultamente, se desfaçam. Use seu talento para demonstrar o amor para o próximo. Não levante sombra em seu coração, pois nele habita Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Outro sim, amigo. Quando nós pensamos, primeiro, na inspiração, agora, a ausência da inspiração. Não esqueça, a sua irritação não solucionará problema algum. Você já viu essas pessoas que ficam chutando pneu, chutando porta? A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. O seu desapontamento não faz o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. Não adianta ser mal-humorado, não vai modificar a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe na manhã sobre os bons e os maus. Você pode estar com muita dor, mas não vai impedir que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará o caminho. Você pode estar triste, mas essa tristeza não vai iluminar o teu caminho. O seu desânimo não edificará ninguém. Se você está desanimado, procure animar-se. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade. Não é só lágrimas, é suor. Sempre me lembro de um pedreiro que estava trabalhando comigo e nós, naquele trabalho, um dia quente de janeiro, o suor brotava de toda parte do corpo. A camisa, a calça, tudo era molhada de suor. E aí o pedreiro olhou para mim e disse: pastor, a Bíblia diz que com o suor do rosto comerás o teu pão todos os dias. E aí ele disse: e o que eu faço com o suor do resto do corpo? Suor dos braços, suor
no cabelo, suor nas pernas, se é só o suor do rosto. A diferença está no suor de todo o corpo. Aí ele olhou para mim, eu creio que a diferença está em deixar o corpo ser banhado pelo suor no trabalho. Escute isso. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentará aos outros um só grama de simpatia por você. Não é reclamando que as pessoas vão ser simpáticas com nós. Não entregue o seu dia. Aprenda com sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Construir e reconstruir sempre para o infinito bem. Pense um pouco na história que lemos hoje. Este homem deixou dívida que seus filhos tiveram que ser vendidos, iam ser vendidos como escravo. Se não fosse o profeta fazer o milagre do azeite, simplesmente a família dele, a esposa dele, os filhos estariam desgraçados. Não desgraça teus filhos, não desgrace tua esposa, deixando dívidas mal administrada pela tua economia. Pensa um pouco nisso. Não esqueça, a pólvora deve se manter seca para os canhões enquanto você reza, enquanto você ora. Maomé disse, não, prenda bem o teu camelo e depois reza, depois ora. Faça tuas orações, mas trabalhe. Trabalhar e orar. Se você quer ver mudança, faça isso. O Senhor te abençoe. Feche os teus olhos. Quero orar por ti. Talvez você lá no teu lar está preocupado, talvez preocupado com muitas coisas, mas feche os teus olhos que queremos orar para que Deus te dê saúde, Deus te dê graça, Deus te dê vitória, para que você seja diligente, empreendedor. Veja aonde os outros não estão vendo nada. Querido Deus e Pai, abençoa os irmãos, aqueles amigos, ó Senhor, que nos escutam e que estas palavras ministradas nesta manhã sobre a diligência, sobre o trabalho, sobre o empreendedorismo, sobre não fazer dívidas e não deixar dívida para filhos e esposa. Abençoa os amigos que estão nos ouvindo, dá compreensão a eles e a tua graça seja sobre eles, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela tua sintonia. Qualquer coisa você pode telefonar aqui para casa. Deus abençoe vocês. O telefone é 3347-6526. Até o próximo sábado, na paz do Senhor.